Esse é o Antes do Último Café, um podcast sobre conversas antes do fim do dia. A ideia aqui é trazer histórias, reflexões sobre saúde, sobre rotina, sobre a vida como ela realmente acontece. Então eu reúno pessoas interessantes e hoje eu trouxe duas pessoas que me são muito queridas. Eu trouxe Ari César Rodrigues, ele que é advogado, consultor em inovação, um apaixonado por gastronomia, por cervejas especiais e por café, que é o tema do nosso episódio de hoje. Ari é um grande amigo da família, desde a adolescência, Ari tem um tempo, época de colégio, e uma pessoa que tem muita história em comum aqui comigo. O meu outro convidado é um outro amigo muito querido, André Teles, ele que é médico cirurgião cardíaco, ele também é professor, colunista de saúde e muito entusiasta da divulgação científica. E é um grande amigo meu, fizemos faculdade juntos, e é aquele tipo de amigo que, assim, ele morou na minha casa há um tempo e eu cheguei a visitar bastante a casa dele lá em São Paulo. Então a gente tem um primeiro episódio aqui com muita história interessante para contar. Bom, adoro histórias. Ari, minha primeira pergunta para você, primeiro, seja muito bem-vindo, e eu queria perguntar, seu dia, ele começa com café? Sim, começa com um bom café. Eu acho que aí é onde está o grande segredo, para mim, principalmente, como acho que todo mundo adora café, muita gente bebe café no trabalho, bebe café pela manhã, bebe café à tarde. Mas existe o gostar do café e existe o apreciador do café, o estudioso do café. E tudo tem uma história. Eu acho que aí é que é interessante. Me conta, por favor. Eu morei um tempo em Brasília, você sabe, como você bem lembrou, a gente tem uma amizade aí de longa data, né? Longuíssima data de família, conhecendo seus pais, irmãos e por aí vai. Mas eu morei um tempo em Brasília, morei durante 10 anos. E tinha uma história lá, assim, eu trabalhei um tempo também no Senado Federal e tal, e aí tem a história do café de repartição. O que é isso? Me conta. Aquele café do trabalho, onde ele é feito naquelas máquinas grandes, assim, servido por alguém para reuniões, você trabalha numa empresa, no escritório, por aí. E aí você tem esse tipo de café, que a gente brincava lá, que é o café de repartição. É um café mais forte, mais intenso. E eu tinha um problema porque não vou saber explicar do ponto de vista médico, mas acho que eu tinha alguma irritação no trato intestinal. Sim. Com aqueles cafés, né? E não tomava. Te fazia bem. Tomava porque fazia parte do ritual de estar lá. E a famosa gastrite. Eu tenho gastrite com café. Não sei se o diagnóstico era esse. Mas tinha os sintomas, te incomodava? Me incomodava muito. E aí eu conheci em Brasília um grande amigo chamado Antonello Monardo, que é um italiano. Ele já deve estar aqui no Brasil há mais de 40 anos, porém ele foi precedido antes pelo pai dele, italiano também. O Antonello é nascido na Itália. E eu o conheci em alguns eventos, e aí passei a frequentar. Ele tinha um estabelecimento, uma cafeteria, um restaurante lá. Eu passei a frequentar e eu falava para eles. E ele era barista café também. Café não me faz bem, café não me faz bem. Café não faz bem e tal. Por que, Antonello? Ele disse, é o café que você toma que não lhe faz bem, que é um café talvez de baixa qualidade. Então me deixe lhe ensinar. Então ele me ensinou e aí, além de tudo, virou um grande amigo. Inclusive eu trouxe uma coisa, não lhe avisei antes, trouxe um presente para você, que é o livro do Antonello. Que beleza! E aí fica como presente para você, onde ele conta um pouco da história dele, fala sobre café e no final tem várias receitas, tá? Nossa, café não é só para beber. Você sabe que eu abri assim de surpresa e já me passou aqui, ó. Uma pessoinha se preparando para dormir. Exatamente, tem a ver com Vamos ver o que é que ele fala aqui sobre esse café e o sono, que vai ser parte do que a gente vai discutir nesse episódio. Eu passei, além de estudar um pouco sobre, eu passei a ser um apreciador de café, né? Passei a tomar os cafés especiais, que a gente chama gourmet especial. Depois eu posso dar uma palhinha sobre isso. Vou te perguntar sobre isso, com certeza. Exatamente. E com o tempo, virei um grande apreciador, e aquela frase que você falou, né? Gosta de café ou é um apreciador de café? Degusta um café. Então, hoje eu posso dizer que eu sou um apreciador em constante aprendizado, sempre.
Mas até do ponto de vista empresarial, eu também, há um tempo aqui em Campina Grande, eu tive uma cafeteria, um bistrô, que era um pequeno restaurante, Nossa, e também era um lugar fantástico de uma cafeteria. frequentar. E ali, além de tudo, me deu uma oportunidade de conhecer mais ainda esse mundo dos cafés, aprender a Eu extrair, lembro que migrar o café. você na cafeteria, que era o café contemporâneo, você trazia vários tipos de café, porque existem vários tipos de café, não só tipos de grãos, mas torras desse grão, preparos desse grão. Café especial, gourmet, tradicional, que é o que a gente vê as pessoas consumindo mais. Fala um pouco pra gente o que seria essa diferença entre cada um desses 3 principais tipos de café. Vamos lá, deixa eu só fazer um capítulo antes. O que é o café? Café é um fruto, né, Sim. de um gênero café, né, eles chamam, e aí você tem as variedades. O mais conhecido pra gente é o café arábica, né? Ele é um café que eles chamam de café mole, então ele tem sabores mais, assim, os bioativos, algumas substâncias que dão aroma e sabor são mais intensos no café arábica. Mas a gente tem outros tipos, que é o café robusta, um pouquinho menos qualidade, e o conilhon, eu acho. Exatamente. São esses 3 tipos, essas 3 variedades são as mais conhecidas. Só que falando do café arábica, e aí... Que é o mais consumido. É o mais consumido, e o de melhor qualidade é onde a gente começa a falar, onde você pode passar a escolher melhor o café que você toma. Por exemplo, se bebe o café com açúcar. Por quê? Porque se gosta do açúcar ou para o açúcar mascarar o sabor do café. Sim. E aí, normalmente, é com um café de baixa qualidade, que ele é um café que ele usa lotes os mais variados possíveis, não é só de um lote. Você, às vezes, usa café de maturação diferente, um mais verde, mais maduro que outro. E o que é que a grande indústria do café precisa fazer? Ela precisa acentuar a torra do café, por isso que é extra forte, torra escura. Quando você vê isso no saco lá, na embalagem, entenda que ali foi um café submetido a uma torra, a uma queima muito mais intensa. Então, naturalmente... Isso muda o sabor. Ele precisa fazer isso para poder equilibrar. Se você usa um café de melhor qualidade de um lote só, ele foi colhido junto, ele amadureceu junto, então... E aí você consegue trabalhá-lo de uma forma mais uniforme. E aí você tem as outras torras, clara e torra média, que são os cafés que você consegue tomar ele é mais adocicado e, consequentemente, você toma ele, você bebe ele, degusta ele sem açúcar. Vou fazer uma observação em relação ao açúcar. Eu continuo adoçando o meu café. Eu não consegui ainda evoluir. Eu sou uma bebedora de café, talvez eu não seja ainda na categoria apreciadora, e eu adoço. E houve uma oportunidade, isso eu estava com o meu marido, o Ivo, a gente estava viajando, estava em Fernando de Noronha, e na pousada que a gente estava, tinha um barista, um entendedor de café, e ele disse que tinha recebido uma torra nova de um café diferenciado, me contou toda a história do café, que eu não vou saber contar em detalhes para você agora, mas foi interessante que ele disse assim, experimente tomar esse café sem adoçar. E eu fiquei um pouco apreensivo, que eu digo, nossa, lá vou eu fazer careta tomando esse café. E realmente, Ari, foi a única vez na minha vida que eu realmente consegui tomar o café sem adoçar, e ele estava naturalmente adocicado. Ele não tinha aquele gosto do amargo do café que eu preciso estar adoçando, né? Então eu imagino que tenha mais a ver, não com o meu paladar, mas com o tipo de café que eu estou consumindo. Tem a ver com os dois, tá? Vamos lá. Você é mãe. O que é que o pediatra fala a primeira coisa quando você vai introduzir a alimentação? Não inicie pelo doce. Na escala de sabores de intensidade, o doce é o mais forte que existe. É mais forte do que o salgado, é mais forte do que o amargo. Não sei, até o umami, né? Aquele sabor lá que realça e tal. Mas o doce, ele é recomendado que ele entre por último no paladar da criança. O que é que acontece? Ele vicia, ele mascara. E a gente aqui no Nordeste ainda tem uma questão interessante, que historicamente a gente tem uma história com o açúcar. Nós somos uma cultura, viemos de uma produtora de açúcar. Produtora de sucro, alcooleira, né, que chama, da cana-de-açúcar. Então, é comum você chegar num lugar, o suco que você pede, ele já vem com muito açúcar. É verdade, porque é tradicional pra gente. Só que quando você começa a acostumar o paladar,
o seu paladar passa a aceitar, da mesma forma que a criança, se você acostuma ela com doce, ela vai ser difícil ela sair, mas se você faz o inverso e retarda o doce, ela aprende a apreciar os outros sabores, o amargo. Esse processo do desmame, falando de mim, eu tenho a intenção de evoluir. Sim. Esse processo do desmame do açúcar, do café, ele tem que vir junto com a melhora da qualidade do café. Totalmente. E a forma como esse café ele é preparado, ele muda também? Sim, porque você tem várias formas de extração de café, né? Vamos lá. Eu posso ter o famoso expresso, com S, não é expresso com X, é expresso com S, onde ele é um café extraído sob pressão, né, de 16 a 20 bar, né, que são aquelas máquinas, desde aquelas pequenininhas de casa até aquela também de cápsula ou as grandes de uma cafeteria, tá? Você tem, aí é um café mais acentuado, né, porque sob pressão ele consegue extrair mais os sabores bioativos, Perfeito. fenóis e por aí vai. Você tem a prensa francesa, por exemplo, você já moe ele, a moagem já é diferente para a prensa francesa. A moagem mais grossa. Ele fica quase um flocado, assim, não fica um pó. Exatamente. Ele fica mais flocado. Porém, é o que deixa mais, é a forma de extração, uma das que deixa mais depósito no café. O expresso, ele deixa praticamente nenhum depósito, que é o pozinho. Vai ser aquele pozinho do final. Exatamente. O filtrado também. O filtrado é interessante porque ele é o que deixa o café mais doce. Porque quando ele filtra ali, ele extrai a maior parte do pó, praticamente nenhum pó ele é deixado. Passa. Exatamente. Então, ele fica mais suave. Então, você consegue sentir mais alguns aromas e sabores, por exemplo, floral, caramelo. Por exemplo, lá quando você ia na cafeteria, tinha isso. Sim, eu lembro demais. Aí eu disse, olha, essa aqui é mais cítrico, essa é mais floral, essa aqui é mais puxado para chocolate, eu não vou mentir que eu tinha um pouco de dificuldade de perceber todas essas nuances. Que é mais ou menos até como as nuances do vinho, né? Sim. Você percebeu o buquê disso e tal. Tem que acho ter que o tudo hábito. É um treinamento e um hábito. Que café que você está tomando agora? É filtrado? É um filtrado. Um filtrado muito bom, inclusive, veio assim num equilíbrio. E aí tem uma coisa interessante. Eu já vinha tomando ele um pouco até antes da gente começar aqui. Ele já está numa temperatura mais baixa. E o interessante você sabe que o café é de qualidade se você consegue tomar ele até frio. Até frio. Exatamente. Tem uma forma de extração que a gente chama que é o cold brew, que é a infusão a frio. Você moe muito fino, coloca com água filtrada, ou água mineral, deixa na geladeira de infusão aproximadamente ali 48 a 72 horas, e você faz 3 a 4 filtragens. Por quê? Porque você vai tirar toda a extração. O resultado desse café é muita cafeína, ele é até usado para pré-treino, né? O pessoal que gosta bastante da parte mais de intensidade de exercício. Ele tem um amargor zero, praticamente zero. Então, ele, consequentemente, ele fica mais doce ainda. E ele tem uma acidez bem interessante. Porque a acidez no café, ela é desejável. Sim. Ela não é ruim, ela só não pode ser acentuada. Às vezes, a gente confunde a acidez com a torra. Torra muito intensa é queimado, não é acidez. Por isso que você tem. E tem uma curiosidade que até estimulando aí o seu público e até você, a gente passou, acho que no ano passado todo mundo deve ter visto que o café subiu muito de preço. Aquele café é vendido em supermercado. Sim, o almofada, né, que chama. O engraçado é que ele praticamente está hoje no preço dos cafés especiais que a gente compra. Então talvez seja a hora de começar a explorar. É a hora de mudar. Por exemplo, você tem que... o mercado, ele acaba abrindo essa oportunidade. Então... não é que o especial e o gourmet ficou mais barato. Não, ele está praticamente no mesmo preço. O outro que subiu demais o preço se encontrou com os de torres especiais. Então, se você hoje quer... Olha, é o momento, então. É o momento de explorar. Você quer partir para um processo de um café de mais qualidade. E aí, tem uma pergunta que você fez, assim, os tipos. A gente tem um café especial, que é o da mais alta qualidade, tá? Normalmente, ele é passado por um processo de avaliação e certificação, e tem uma escala de 0 a 100 de pontuação. Acima de 82, 84, ele já pode ser considerado especial, tá? É o café mais doce, menos amargo, praticamente nada, e uma acidez bem característica. E é o que mais tem notas sensoriais. Aí você vai ter uma variedade imensa. Exatamente. Você tem, abaixo disso, você tem um gourmet, aí ele tem uma pontuação um pouco menor, ele vai manter doçura, porém vai começar a ter mais acidez e ter um pouquinho mais de amargor. Você tem o superior,
Isso você pode encontrar nas embalagens. Certo. Está nas embalagens, Sim, porque sim. é uma nomenclatura oficial. Você tem o superior, o tradicional e o mais intenso, o mais queimado é o extra forte. É o extra forte. Aí É o que a gente encontra mais nas Exatamente. prateleiras. Aí, brincando assim, muito se brinca, é o café de vigia, né? É aquele que você toma e você acorda. O alerta vem de Exatamente. imediato. Isso é uma E coisa aí eu vou lhe mexe muito com perguntar- você, viu? Pois é, e eu vou até te perguntar isso. Você acha que café pra você, ele é mais uma bengala, uma coisa que faz você aguentar o dia, ou ele é que te sustenta, ou ele é o ritual, realmente? A questão do fazer o café, do aroma, dos sabores, ou ele é uma necessidade? Vamos lá. Talvez dizem que café vicia, né? Tem gente que às vezes toma o café e se naquele dia ele não toma uma xícara de café, dá dor de cabeça. Eu já escutei muita gente falando isso. Não acontece Não comigo. acontece com você. Para mim, eu acho que o café ele tem um comportamento muito peculiar em cada pessoa. Então, por exemplo, eu particularmente, eu não tomo café com muita frequência após as 18 horas. Uhum. Porque ele me afeta um pouco, ele dá um pouco de... Já não te dá a mesma noite de sono? Não é nem sono, mas ele dá um pouco de... Se eu falar vertigem, Dá uma correto? sensação de desequilíbrio. É, mais ou menos. Uma Exatamente. zonzeira. O engraçado é, a partir de 6 horas, até 6 horas Olha eu posso só. tomar. Mas eu tomo, não há problema, É esporadicamente. suportável. É suportável. Mas quando eu passei a apreciar o café, ele passou a ser um ritual. Só que acaba entrando na minha rotina diária. Eu tomo cedo, eu só começo a trabalhar depois que eu tomo uma xícara de café coado. E durante o dia eu tomo 2 a 3 cafés expresso. Em casa, eu trabalho em casa, né? Meu escritório é em casa. E eu ali vou fazendo, dou uma parada, dou um intervalo, vou extrair um café na cafeteira de expresso, ou faço Fica uma prensa alternando, francesa. você alterna Exatamente. Aí eu vou dentro brincando com isso. das Aeropress, possibilidades. prensa francesa, a cafeteira No segundo bloco, Bialetti. a gente vai falar justamente isso também com o André, sobre o quanto de café você pode tomar durante o dia, isso é antes importante. de te fazer mal, até que horário isso deve ser, para a gente ter uma noção de até onde o hábito de tomar o café ele pode se tornar um problema e até onde ele é um benefício. Exatamente. Eu acho que tudo tem o seu benefício, e exagero, nossa mãe... Tudo em nossas exagero mães- faz mal. Tudo Ari, que é me fala, demais... na tua casa, assim, pensando um pouco na parte de memória afetiva, cultura brasileira, porque o café ele traz muito Sim, essa questão muito cultural. cultural brasileira. Na tua casa, tinha o cafezinho de tarde, finalzinho da tarde, cafezinho com bolo, tua mãe tinha essa rotina, como era? Pela manhã, obrigatório, a gente tomava café. Durante o dia tinha a garrafa de café, né? É muito tradicional. Eu, na minha casa, eu não tenho uma garrafa, eu faço na hora. Talvez Sim. até por essa questão um pouco mais de apreciação. Mas quando você tem no dia a dia das casas, das famílias, é muito comum você ter uma garrafa e sempre ter um café Pronto, fresco ali, pra- exatamente. E quando Quem chega chegar alguém, vai ter café. exatamente. Quando E um chega uma bolinho pra visita, acompanhar. e tem um bolinho, uma bolacha 7 capas e por aí vai. Fui longe aqui. Foi, 7 capas, é um clássico. Isso aí, um tareco, entendeu? E por aí vai. Ari, pergunta final, antes do nosso último café. O que precisa acontecer no seu dia para que você à noite durma bem? Vamos lá. Eu não sou o melhor exemplo, porque eu tenho uma rotina de trabalho que acaba, às vezes, me levando a entrar pela Utilizasse noite. um pouco da noite. Um pouco da noite. Mas é fato que se eu me desligo mais cedo, por exemplo, de celular, de telas, se eu durmo bem na noite anterior, né? E aí eu tenho uma construção do meu dia de uma forma adequada. Perfeito. Isso com certeza vai influenciar. Aí entra alimentação, Os problemas que teve para resolver durante problemas, o dia. angústia que você tem profissional, pessoal. E conseguir dores de desligar cabeça. na hora que tem Exatamente. disso tudo, Então, assim, né? uma rotina eu acho que é o mais importante para que a gente tenha. Até o café ele tem seu. Eu não tenho problema do café, ele não me deixa sem sono, mas eu conheço pessoas que não dormem. E é Depois interessante do café. que tem sim, isso é uma questão de sensibilidade. A gente Sensibilidade. vai aprofundar isso ainda nesse episódio, mas é uma questão muito pessoal. Tem gente que pode se estender um pouco mais, mas uma coisa é certa. O café, ele vai modificar de alguma forma o sono. Ele vai deixar a gente aprofundar menos,
a gente vai fragmentar talvez um pouco mais, e a gente só vai saber testando. Quem sabe se eu passar por um descafeinado, e aquela pessoa que tem problema de dormir, realmente ela tem que tomar aquele café 4, 6 horas antes, e a gente ainda vai entender o porquê hoje. Exatamente. Ari, queria agradecer demais a sua participação, eu acho que teve muita informação interessante para a gente construir esse ritual e esse histórico do café, que é tão forte na cultura da gente. Com certeza. Não, desculpa. Não, claro, e outras vezes vou te chamar para a gente falar de outros temas, que eu sei que você tem outros vários interesses, e a gente pode conversar ainda mais, explorar você aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu só queria finalizar com uma mensagem assim. Há uma oportunidade, sim, de você melhorar o seu hábito, com tudo, com alimentação, bebida, e com café especificamente. Se tomar um café de qualidade, hoje o acesso é muito mais fácil, nós conseguimos esses cafés especiais, que ali você tem regiões Minas Gerais, tal, o Brasil é o maior produtor mundial, o maior exportador do mundo. Sim. Também. Então a gente tem café de qualidade. E o interessante do ano passado para cá, de 2025 para 2026, a gente teve essa movimentação de aumento de preço do café tradicional, extra forte, esse do supermercado. Que acaba permitindo explorar esses outros cafés. já que está assim nesse preço, hoje... Por que não, né? Por que não pagar por um café de mais qualidade? E aí virar um ritual, é muito gostoso você moer o café na hora. Cheirinho que ele vai soltando. O seu dia muda. Eu acredito. Eu digo que eu fico mais feliz quando eu acordo e sinto o cheirinho do café. E você vai entrar no café sem açúcar. Eu tô caminhando. Vou lhe convencer. A gente chega lá. A gente chega lá. E no próximo bloco a gente vai conversar com o Dr. André Teles, trazendo um pouco do que esse consumo do café vai fazer com a saúde da gente. Então, André, para começar a nossa conversa, você que é um amigo muito querido meu de tanto tempo, tivemos inclusive um momento em que convivemos no mesmo local. Você morou um tempo na minha casa. E depois você ia alguns finais de semana, né? Quando você estava na pós-graduação, acabava ficando lá em casa, né? E era justamente a pós-graduação em sono. Pois é, por isso que eu confio tanto em você como médica do sono, porque eu sei que você ralou um bocado. A gente constrói. E eu queria perguntar a pergunta inicial do nosso podcast, que para todo convidado seu dia começa com café? No dia que não começa, parece que ele é péssimo, né? Eu sou um amante do café, eu sou aquela pessoa que depende de café. Eu até digo, Valéria, que às vezes eu posso não comer nada, mas eu preciso tomar pelo menos um café. Se eu tomar o café, eu consigo, com fome, com tudo, mas eu tolero. Mas quando eu não tomo café, dor de cabeça, parece que meu dia não começa bem. Você vê o café nessa hora como um ritual para começar o teu dia ou uma bengala? Porque talvez a noite não tenha sido tão satisfatória assim. Eu acho que também tem a questão do ritual, sabe? Eu acho que, apesar de eu consumir bastante café durante o meu dia, mas é aquele ritual, né? O cafezinho quente, parece que aconchega, né? Inclusive, a gente nem perguntou a Ari, né? Pode brindar café? Eu acho que pode brindar café. Eu acho que com café pode tudo. Aí, como eu conversei com a Ari, com café pode, inclusive, comida, receitas. O café pode tudo. O café não é só bebida. Pois é, para mim é uma honra muito grande, Valéria, estar nesse primeiro dia, né, do seu podcast. Eu sei quanto que isso é importante, foi desejado, planejado por ti, então... E eu gosto muito de poder contar com você. E eu vinha conversando com a Ari, André, sobre as memórias afetivas que a gente tem com o café. Porque o café, ele também é isso. O café aproxima, né? O café, ele está presente em reuniões familiares. Você que é de Puxinanã, a família está lá, e existia esse ritual na tua casa, com seus pais, com seus avós, aquele cafezinho no final da tarde, 5 da tarde se reunia, um bolinho, me conta isso. Eu vou lembrar uma memória do café em Mariquinha, lembra? Na faculdade, né? E você foi longe. Né? Quantas aulas a gente, às vezes, né, tinha todo aquele ritual e a gente bebia quantos cafés na faculdade durante o dia. Pois é. Né, Mariquinha era a dona da cantina lá da faculdade, né, Val? E a gente tinha conta, né, o fiado, né, de café e assim. Nossa, André, você trouxe uma memória agora bem interessante. Era na época do básico, a gente estava na Universidade Federal de Campina Grande
e nos reuníamos naquele espaço, que não era um espaço, vamos dizer, mais agradável e mais convidativo. Perto da anatomia, né? Mas era um local de se reunir. Era um lugar interessante. E sempre rolava um cafezinho mais de uma vez por dia, é verdade. Inclusive, teve gente ali que não gostava de café e começou a consumir o café ali. Então, eu acho que é uma memória muito afetiva, inclusive para você, né? Com certeza. Aquele cafezinho na Mariquinha, né? Que às vezes, entre uma aula e outra, às vezes até saía da aula, a aula tava mais chata, saía. Ia lá tomar um cafezinho. Vamos tomar um café em Mariquinha, né? Pra aguentar o resto do dia. Porque tomar café, às vezes, não é nem tomar o café, é se reunir. Exatamente. Eu acho que o café agrega, né? Então, aquele... É interessante, Val, como às vezes tá quente, calor, e a gente toma um café. Toma um café. Nunca tá quente o suficiente. Eu lembro um dia, no HU, sempre tem um intervalinho entre uma turma e outra do ambulatório ali da otorrino na faculdade, e aí eu sempre dou uma saidinha entre uma turma e outra e vou na salinha do café dos funcionários, e eu tomando um café e eu dizendo isso, gente, tá tão quente, a gente aqui tudo desejando esse café. E uma funcionária disse assim, doutora, às vezes eu digo assim, nossa, mas tá tão quente, não vejo a hora de tomar um café, como se aquilo ali resfriasse. Eu acho que é porque acalma o coração. André, mas a gente falou sobre o café como prazer, como cultura, como memória afetiva, mas existe também muita dúvida sobre os efeitos do café no nosso corpo. Me fala assim, durante um tempo se teve muito café como vilão, um vilão para o coração, isso ainda é verdade? Não é verdade, né? Inclusive tem algumas evidências científicas no sentido de mais importante do que o café em si é o excesso ou o perfil de quem consome aquele café. Então imagina, eu e Valéria, a gente tá aqui com café com pouquíssimo açúcar, né? Que é mais chique, café sem açúcar, né? Mas imagina se a gente tivesse aqui com várias guloseimas, o café com creme de leite, né? Alguns lugares consomem café com creme de leite, Nutella, né? Na borda. Nutella, com muitas guloseimas. Então, apesar de muito tempo o café ser relacionado a isso, mas aí a gente percebeu que depois de um cafezinho dá vontade de fumar. Lembra quem fuma? Tinha aquela relação, né? Até de quem causava o câncer de pulmão, o café ou o cigarro que acompanhava. Isso lá atrás, obviamente, na ciência. Há 2 anos, o New England, que é uma revista grande, médica, ele fez um compilado. Então ele pegou mais de 200 revisões de literatura, ou seja, o que é uma revisão de literatura? São estudos que reúnem outros estudos. E desse compilado, é tão interessante porque a gente teve 15% a menos de mortes cardíacas, 30% a menos de AVC, inclusive menos arritmias. Então a gente achava que café podia dar taquicardia, né? Mas as pessoas às vezes confundem, elas acham que café é só cafeína. Uhum. E tá muito ligado ao excesso, porque de 3, como a Ari mesmo falava, né, agora há pouco, né? Até 3 xícaras de café, né? É completamente saudável. Chega a existir uma dose limite quando ela deixa de ter um fator protetor e a cafeína, o café, ele passa a ter um efeito realmente danoso em relação ao coração especificamente? Até 5 xícaras de café, que pode parecer até muito, né? Mas a gente não viu nenhum efeito deletério. A partir disso, a gente diz que não só para o coração, porque aí você pode ter, né, arritmias, cafeína é um estimulante, então Sim. Você pode ter taquicardia, interação com outros medicamentos, mas aí refluxo, voz, gastrite, você vai ter interferência no sono. Então às vezes eu fico ansioso porque eu estou tomando em excesso, e aí eu tenho taquicardia e eu estou culpando o café, que na verdade a minha taquicardia e a minha ansiedade estão relacionadas com a noite de sono mal dormida, que aí o café, inclusive há alguns anos, né, Valéria, você participou, a gente fez uma série sobre sono. Sobre o sono, verdade. Porque dormimos, e aí uma dica sua, né, o café depois de certa hora da noite piora o sono. Você me falou, inclusive, que você mudou um hábito em relação à sua ingesta de café que refletiu positivamente no seu sono. Conta pra gente o que foi isso. Eu era, né, plantão, noturno, cirurgião, então eu tomava café assim no hospital é regado a café. E assim, na minha mesa na mesa de lado de cabeceira tinha café e eu tomava depois que valorizava. E você achava que ele não te fazia mal? Eu achava que o meu sono não era prejudicado.
E depois uma conversa com você dizer, olha, depois de 4 horas da tarde, tenta não tomar café, ou se toma descafeinado, e eu fiz isso, né? Então, eu sou o maluco do café, Val. Eu tenho prensa francesa, eu tenho a cafeteira italiana, eu tenho máquina de expresso. 3 máquinas de expresso. E aí eu passei a comprar cápsula ou mesmo pó de café descafeinado. Então depois das 4 horas da tarde eu só consumo esse café. O café descafeinado ele tem uma quantidade mínima realmente de cafeína. Mas o gosto é bom, né? A gente tem algumas marcas mesmo aqui na Paraíba. Eu digo que tem muito café, se o café ele realmente, como a gente conversou com a Ari, ele tiver qualidade, o descafeinado ele pode ter uma qualidade também, assim, em questão a sabor. Ele é um pouco mais caro, mas tira o prejuízo. Eu acho que caro é não dormir bem. E principalmente se você nota essa influência. E o interessante é que o café, a cafeína, no caso, que é presente ali no café, e em outros estimulantes também, ele age no cérebro da gente, bloqueando a substância que se acumula durante o dia, causando sonolência ou pressão de sono no final. Então a gente acorda, eu digo sempre isso, a gente acorda preparando a nossa noite de sono. Tudo que acontece durante o dia vai repercutir ali. Se você toma muita cafeína durante o dia, você vai bloqueando o sinal dessa substância que deveria se acumular de forma fisiológica durante o dia. Que é o GABA, né? Que é a adenosina. A adenosina eu não sabia. A adenosina, ela vai se ligando a certos locais, ligações cerebrais, como o neurotransmissor, e ele vai se ligando e se acumulando durante o dia, e chega aquele momento para aquela pessoa que tem um ritmo circadiano bem ajustado, onde ele chega no final do dia e ele sente aquela pressão de sono. É aquela hora que você diz, nossa, eu tô com sono, tá na minha hora de dormir. Se a gente toma a cafeína, o que a cafeína faz? Ela bloqueia o local de ligação dessa substância. Por isso que no hospital a gente usa como recurso para ficar alerta. Para ficar alerta. E tem uma questão também, sabe aquele rebote? É porque a adenosina ela não para de ser produzida, ela só não está conseguindo ligar, te dando sono. Quando a cafeína se solta daquela ligação, então de repente você tem um monte de adenosina ali louca para te dar sono. E aí vem aquele efeito rebote, diz, nossa, o efeito do café parou, acabou, e de repente eu estou morta de cansada. Então, e essa ligação da cafeína, nessa terminação nervosa, ela pode durar 4, 6 até 8 horas. Então a gente tem que ter essa noção pessoal até, de qual a minha sensibilidade à cafeína, porque isso também é individual. Que é individual, né? Não dá para dizer uma receita de bolo, né? Por isso que os trabalhos mostram de 3 a 5. Claro que eu vou pegar um cara de 2 metros com 100 quilos, é diferente de uma mocinha com 40 quilos. E até geneticamente, a gente tem uma questão genética de ser mais sensível, essa ligação, né, que a cafeína fica nesse localzinho onde deveria ter a substância que nos dá sono, dela perder essa ligação mais fácil. Então tem pessoas que 4 horas funciona, em 4 horas ela não tem mais essa ligação. Tem pessoas que levam 8 horas para não ter mais essa ligação e deixar realmente o sono acontecer. Então a gente tem que ter uma noção real do seu próprio sono, uma alta avaliação do que é que lhe faz bem, do que é que lhe faz mal, porque realmente ele pode atrapalhar bastante. E a questão, por exemplo, comigo parece que meu dia, apesar do ritual, mas dor de cabeça, aquela sensação de... Tem a ver com isso? Tem pessoas que falam da abstinência da cafeína. Eu digo, né? Uma abstinência da cafeína. E tem a ver, a gente cria realmente... A cafeína ela não deixa de ser um estimulante do sistema nervoso central. Então, se você oferece ao teu cérebro sempre aquele estímulo, chega um momento que ele vai estar te pedindo aquele estímulo. E eu trago até uma reflexão agora, André, para você. Quando a gente vive um mundo hoje onde a gente fala muito de estimulantes, não só a cafeína, mas estimulantes em geral. Você acha que isso fala mais sobre sono ou sobre o mundo como ele é regido hoje? Eu acho que também o mundo, né? Essa necessidade de estar sempre um pouquinho a mais, né? Então a gente nunca é satisfeito. E tem uma questão também em relação aos estimulantes, né? Então, tem gente que usa cápsula de cafeína, né? Pré-treino. Então, imagina isso junto. Você tem uma ideia? Uma cápsula de cafeína, as cápsulas do pré-treino, ela pode equivaler a 5 a 6 xícaras de café. Que seria uma quantidade máxima para não fazer mal pro coração. Cápsula, né? Ali. Aí você já começa a sair da faixa de segurança e já começa a entrar numa faixa realmente de risco, não é? André, falando então em relação a gente falou sobre a arritmia, a gente falou sobre a saúde cardiovascular, a hipertensão.
Um paciente que tem hipertensão, ele pode consumir a cafeína? Até que ponto ele pode? Qual seria um limite seguro para quem é hipertenso? Normalmente, Valéria, o café sobe a pressão, né? Tanto que quando a gente vai verificar a pressão, se você perceber, no consultório do cardiologista não tem café, né? Tanto que a gente recomenda pelo menos meia hora antes de tomar café, medir a pressão, porque é normal que a pressão arterial suba um pouco com o café, mas depois vem um estado de relaxamento. Então é bem importante as pessoas perceberem que o café sobe a pressão, né? Mas aquilo é algo transitório que depois tende a normalizar. Então a gente não vê restrição para quem tem pressão alta, essas coisas, o uso do café. Mas essa é uma informação importante porque às vezes eu tomo café e meço a pressão está alta e depois, como ela vai baixar, eu começo a ter sintomas como hipotensão, tudo isso. Aquela sonolência, aquela moleza que até se confunde com o rebote que a gente falou da cafeína. Então é muito importante para as pessoas que vão verificar a pressão em casa, garantir que pelo menos meia hora sem tomarem café, para essa medida ser mais acurada, né? Ou se você vai fazer um mapa, né? A gente não recomenda que você esteja tomando café porque é de se esperar que a pressão esteja mais alta. Mas quando a gente vê o resultado dos estudos mostrando redução de AVC, redução de infarto, então a gente percebe que no cômputo, né, tudo é positivo. E aí é muito importante a gente pensar nos hábitos, né? Quem toma café e os hábitos associados. Então, comida gordurosa, muitas guloseimas, né? Quando o café... O acompanhamento às vezes é o problema mais do que o próprio café. Diga-me com quem tu andas, né? Então, às vezes, o coitado do café não tem nada a ver. A culpa tá no conjunto. No conjunto. Né? Então, quem tem pressão alta, a regra serve para todo mundo, né? Assim, até 3 xícaras de café não vai fazer mal, né? Mas lembrando que eu tenho que ter esse cuidado na hora de medir a pressão, não ter tomado o café. André, por coincidência, hoje, eu estava olhando algumas reportagens e eu vi que saiu hoje uma reportagem num desses sites de notícias falando sobre aumento de longevidade com a ingesta de uma certa dose de café de forma regular. Algo sobre antioxidantes. Dá para falar um pouquinho sobre isso? O que a gente vai dizer, Valéria, é que diferente do que a gente pensa, o café não só tem cafeína, né? Mas a gente tem fenóis, tem substâncias antioxidantes, tudo isso. Mas quando a gente vê a principal causa de mortalidade no mundo são doenças cardiovasculares. Então, se o café diminuir até 30%, então a gente vai ter uma redução importante. Mas é muito importante as pessoas vou fazer tudo de errado, mas eu tomo 3 xícaras de café. Então, atividade física, dieta, quem tem pressão alta, tratar a pressão alta, tomar medicamento, né? Se cuidar de uma forma geral faz a grande diferença, não é só o café. André, trazendo essa temática, né, de sono, coração, estresse, o dia a dia de hoje, na tua opinião, o que é que pesa mais? Falta de sono ou excesso de estresse? Eu acho que não dá para separar a falta de sono de excesso de estresse, né? Eu durmo muito melhor se... sabe assim, você tá cansado, tá exausto, mas você fez tudo ok, o sono é restaurador, né? Aquele sono que... Mas às vezes a mente não para, né? Então tem aquela ansiedade, eita, amanhã, o que é que vai ser amanhã? Então, esse preparar-se pro dia que ainda vai vir. A antecipação que vem junto da ansiedade é realmente um problema pro sono. E tem gente que nem dorme porque tá pensando que não vai ter sono, né? Isso aí é um dos maiores fatores perpetuantes da insônia crônica. Porque a gente tem a insônia como um gatilho, aquela pessoa que já tinha uma predisposição a ser insone, às vezes por uma predisposição genética ou por mesmo uma predisposição de personalidade ansiosa, ou já portador de um transtorno de ansiedade, por exemplo, e ele tem aquele gatilho. Por exemplo, a pandemia foi um gatilho para muitas pessoas entrarem em quadros de insônia crônica. Mas os fatores perpetuantes são aqueles que ditam o tempo e a gravidade que essa insônia ela vai ter. E um dos principais fatores perpetuantes é o pensamento ruminante e negativo em relação ao sono. Então você deita e você começa a ter uma relação negativa, André, até com a noite.
Quando vai chegando o anoitecer, você já começa a criar uma angústia de mais uma noite de tentativa de sono, e amanhã eu queria tanto produzir isso, fazer aquilo, e eu não vou conseguir. Então é como se você já sabotasse a sua própria noite de sono e você já entra errado. E o mais interessante é que por mais consciência que aquela pessoa tenha de que aquele pensamento atrapalha, o pensamento ele é muito mais forte que a vontade. E, assim, a minha vida mudou muito, né? Eu acho muito importante as pessoas ouvirem isso. Eu procurei um psiquiatra. Sim. Minha noite de sono, minha cabeça não para. Eu tenho 1000 ideias, eu escrevo, eu leio, Valéria sabe como... Então eu dormia 3, 4 horas por noite. Mas a maior bobagem que as pessoas fazem, o maior erro é separar o dia da noite. É imaginar que o problema tá no dormir. Não está no acordar. Exatamente. Né? Na realidade, a consequência da noite ruim veio do dia ruim. Né? E eu acho que apagou aqui a tela do... Então, eu acho que a consequência, realmente, de um dia ruim é uma noite ruim, de uma noite ruim, um dia ruim. É uma bola de neve, É né? uma bola de neve. Uma coisa meio que acompanha a outra. E é tão interessante... E alimenta a outra. Nós temos pacientes incomuns, né? Sim. Que, às vezes, você descobre uma apneia grave. Então, aquele cara hipertenso, que como é que eu descobri a apneia? Quando chega lá um mapa com descenso noturno, ou seja, quando normalmente a pressão cai, mas você não tá dormindo direito. Isso aquela é a repercussão da noite no dia, né? E às vezes é interessante até irritabilidade, até aquele casamento que as pessoas acham que é só o ronco. Não, mas é aquele marido ou aquela mulher chata de manhã, né? Aquela pessoa irritante, aquela pessoa... Porque... Um dos grandes sintomas da apneia obstrutiva do sono, porque o interessante é que tem um contrassenso, né, dentro de um paradoxo dentro da apneia obstrutiva do sono, que é uma pessoa que dorme demais, mas que está sempre cansada, né, e ela está sempre irritada, e ela está sempre privada de sono, apesar de dormir demais. A apneia do sono é um mundo todo à parte. A gente vai, inclusive, vou convidar você de novo aqui para a gente falar, sim, sobre distúrbios respiratórios do sono, suas repercussões cardiovasculares. Esteatose hepática, né, gordura no fígado. O sono, ele rege o nosso dia. O sono é um processo ativo. O sono, ele vai ditar a nossa saúde diurna. E na série, eu até convido vocês lá no Globoplay para assistirem, a gente falava, eu posso fazer uma greve de fome, mas eu não consigo fazer uma greve de sono, né? E é interessante isso também, aquela ideia de que eu vou não dormir durante a semana para produzir, e eu vou descontar no final de semana. E eu costumo dizer que para o banco do sono, a gente tem que pagar diariamente. A gente não pode acumular. Não adianta acumular, é uma coisa diária. É a mesma coisa de dizer, eu não vou comer nada durante a semana, chegar ao final de semana eu vou me esbaldar. Não dá certo, não tem resposta. Tem algumas coisas que eu tenho feito, por exemplo, não ligo TV mais no quarto. Eu não uso computador no quarto. Infelizmente, como médico, nos dias que eu tô de sobreaviso... O celular fica ali de lado. O celular fica, mas no dia que eu não tô de sobreaviso... A luz é vilão do sono. Se a cafeína em excesso, ela é um vilão para o sono, eu acho que a luz, ele é um vilão talvez até maior. Porque tá mais difícil da gente controlar o nosso acesso à luminosidade, ao interesse pela tela, né, até do que a nossa própria ingesta de cafeinados. Então talvez a gente tenha um vilão maior, talvez o maior vilão não seja a cafeína, o maior vilão é a luz. E é tanto que meu celular às 11 da noite ele vai dizer, tá na hora de você dormir, e eu tô absolutamente sem sono, eu vou pra cama. Você é uma pessoa mais da manhã ou da noite? Eu acho que eu era mais da noite, quando eu não dormia bem. Uhum. Mas hoje em dia, como eu durmo melhor, eu tô preferindo o dia. Né? Excelente. Então, claro que assim, longe de mim acordar 3 da manhã pra correr. Eu não sou adepto desse tipo de coisa. Não tá nesse nível de dia, né? Mas eu acordo 6 horas da manhã bem. Excelente. Fico naquele períodozinho, né, de celular, de ler notícia, não sei o que lá, e depois decolo o dia. O maior parâmetro de qualidade de sono é como que você acorda. Como que você se sente quando você acorda. Eu acho que eu sou um pouquinho disperso. Eu acabo ficando, sei lá, 30, 40 minutos vendo celular, lendo, vendo notícia, não sei o quê. Isso antes de dormir? Não, de quando manhã, acorda. quando acordo. Antes de tomar o seu café. Rolando aqueles memes, aquelas coisas que os amigos mandam.
antes de tomar o meu café, mas eu não acordo como eu acordava antes, exausto, E às vezes morto. mudanças pequenas, como você precisou de mudanças pequenas. E às vezes a gente não precisa de uma coisa muito radical. E aí o que eu queria dizer também, né? Fui para o psiquiatra, precisei de orientação, né? Precisei tratar algumas coisas e terapia. Né? Então, Excelente. eu acho que quando a vida vai se organizando, perdi peso, durmo melhor. Então, eu acho que as coisas vão se encaixando. É nesse momento que as coisas se encaixam, sem dúvida nenhuma. E a minha última, antes do nosso último café, André. Nosso último hoje, né? Hoje. Uma pergunta final, tá? O que precisa, então, acontecer durante o seu dia para que durante a noite você durma bem? Eu acho que o dia tem que ser bom, produtivo, no sentido de, eu fiz o que Resolutivo. Sabe aquela coisa, quando você procrastina, que bate aquele peso na consciência? Então, quando eu me programei, consegui realizar, eu chego morto de cansado, mas o sono é bom. E naquele dia que você não conseguiu ticar todas as caixinhas? Aí a ansiedade, a antecipação, eita, amanhã vai ter muita coisa, parece que isso traz alerta. É terrível, né? Então, eu tento não pensar no amanhã, né? Aquela coisa de eu não tento antecipar a ansiedade pelo dia que vai ser pesado. Parece que a coisa à noite flui melhor. Excelente a nossa conversa, André. E esse foi o nosso Antes do Último Café, Conversas ao Fim do Dia. Até o próximo episódio.